Estamos aqui no Formação de Heróis, adorei esse nome. Aliás, nós somos os heróis, né? Nós somos os protagonistas da história de muita gente. Não só muita gente, muito CNPJ, muito CPF, muitas empresas e muitas pessoas. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo um pouco desse conteúdo, né? Da gente ser protagonista, da gente se portar como protagonista, porque antes da gente ser algo, a gente tem que começar pensando em nos tornarmos essa pessoa. Se a gente quer se tornar alguma coisa, a gente tem que começar mudando os nossos hábitos, as nossas ações, a nossa mentalidade, e acho que é isso que é o nosso dever, sendo os guardiões do patrimônio de todo empresário. O contador é o guardião do patrimônio de todo empresário. E o contador, ele por muitas vezes, ele é muito desafiado, ele mal visto, né, pela sociedade, ou não tão valorizado pela sociedade como deveria ser. E eu sou um entusiasta da contabilidade, né? Eu sou um cara que respiro contabilidade há muitos anos, trabalho aqui na empresa desde os 14 anos de idade e tenho 37 anos. E nem sempre a história do Serac foi uma história de sucesso. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma etapa do sucesso. Você fracassa algumas vezes para você ter sucesso. E quando me remete ao tema contabilidade, contabilidade por contabilidade é commodity, ou seja, se você entrega uma boa contabilidade, ela vai ser boa com o Johnny, vai ser boa lá no escritório A, B, C, ela vai ser uma boa contabilidade. Mas o que a gente pode entregar para o nosso cliente para que ele possa nos ver de uma forma mais especial, para que a gente participe da história do nosso cliente? Porque tudo tem uma história, desde o nascimento de uma pessoa ao término de vida, ao nascimento de uma empresa, ao término de uma empresa. Que a empresa, ou ela vai ter uma sucessão empresarial, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar. Então, a gente é muito importante nesse processo de manutenção, sustentabilidade, previsibilidade, apontando melhores caminhos com a nossa profissão. E a nossa essência é gerar valor para o nosso cliente. Só que, se a gente quer que o nosso cliente entenda a nossa essência, entenda o nosso valor, mas a gente não sabe se conectar com ele, não adianta a gente se reconectar com a nossa essência, sendo que a gente não sabe gerar valor para o nosso cliente. Bom, pensando em protagonismo, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou da palavra mercado tradicional. Isso muito me incomodava. Ou seja, contabilidade ser um mercado tradicional. Porque a palavra tradicional me remete a uma empresa ou a um segmento que perdura no tempo, muito antigo, mas pouco atualizado, pouco inovador. E isso sempre me incomodou demais, me incomodava demais. E eu queria ser diferente dentro de um mercado tradicional. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar aqui no Serac. Aliás, meu pai me trazia com 6 anos de idade para separar canetinha, separar papel, separar documentos. E eu fazia trabalhos assim, que não eram eficientes, mas era para entender o real valor do trabalho. Com 14 anos, passei a trabalhar todos os dias na empresa. Fui desde o office boy, ao organizador do almoxarifado, auxiliar de cobrança, consultoria, trabalhei no fiscal, no contábil, trabalhei em várias áreas. Até passar por um momento muito difícil na história do Serac, a quase quebra da empresa. A quase quebra da empresa. A empresa, ela, ela tinha poucos clientes em 2006, quando eu tinha 20 anos, tinha um faturamento baixo, muitas dívidas, e aí a gente teve uma ruptura de sociedade. Meu pai e os outros dois sócios separaram a sociedade. E foi então que nós começamos uma nova jornada, uma jornada que praticamente, se começar do zero é difícil, imagina começar mais ou menos dos menos 500 mil reais, que era o valor da nossa dívida se trouxer valor presente. 2006. 2006 a 2016, a gente teve um marco na nossa história. 2016 a 2020, um outro marco. 2020 a 2023, terceiro marco. Foram 3 marcos muito importantes que eu quero contar para vocês aqui. Mas, para mim, quando eu penso em ser o protagonista da minha própria história ou da história de alguém, nada faz sentido se eu não souber gerar valor. Eu preciso saber gerar valor para outras pessoas. Aliás, o protagonismo ele só é
evidenciado quando você gera valor na vida das outras pessoas. E não só isso. Se você quer ter sucesso, o sucesso que você tem está diretamente ligado ao impacto na vida que você causa em outras pessoas. Você quer ter sucesso? Precisa impactar mais pessoas, mais empresas, mais recursos, mais empregos. Você precisa gerar mais valor. E foi isso que a gente fez. Em 2006 a 2016, que foi o primeiro marco, nós éramos uma empresa muito pequena. Era uma empresa muito pequena. E era uma empresa que não tinha nenhum processo muito forte, não tinha uma cultura bem estabelecida. E nós chegamos a entender que é o seguinte, ou a gente modela uma empresa de sucesso, ou a gente vai ter que aprender a fazer sozinho. E ao invés da gente modelar as principais empresas de contabilidade do país, nós fomos modelar as principais empresas que não eram de contabilidade do mundo. Nós chegamos na Apple, Google, Facebook, Disney, nós mapeamos e chegamos na tal da cultura. Cultura. Cultura organizacional, cultura empresarial. Naquele momento, imagina uma empresa com dificuldade financeira, uma empresa desacreditada, uma empresa que tinha poucos funcionários, tinha problemas com funcionários, com clientes. Para a gente era muito difícil ter a consciência de ter uma cultura proativa dentro do negócio. Porque o que é cultura? Cultura nada mais é o que a empresa faz, o que o seu time faz, como ele se comporta quando você não está no negócio, ou até mesmo quando você está nele. Como ele se comporta com vendas, com processos, com comunicação, com atendimento, com obrigações, qual é a cultura frente ao seu cliente. E quando a gente começou a aprender o que essas grandes marcas faziam e por isso que elas perduravam no tempo, a gente falou, bom, a gente precisa criar nossa cultura, uma cultura forte dentro do Serac, uma cultura de pertencimento, uma cultura que traga não só o protagonismo da empresa para o mercado, mas do protagonismo do nosso time dentro da empresa. Porque nós temos vários clientes, nós temos o cliente externo, mas a gente tem também o cliente interno. E o cliente interno é o maior ativo dentro do negócio. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios. Se a gente não tem tempo para ouvir outras pessoas, para se relacionar com outras pessoas, para entender que as pessoas têm medos, frustrações, expectativas, ansiedades, sonhos, não adianta. O negócio não vai para frente. Então, foi em 2006 a 2016 que a gente começou a investir muito na conexão com as pessoas. Começou a entender que por trás de todo CNPJ tem um CPF, começou a entender que as pessoas fecham negócio com pessoas, que as relações de compra são emocionais, que naquele momento, quando uma pessoa entra numa empresa, entra numa organização, ela não quer ser só um funcionário que funciona. Ela quer ser um artista, um protagonista. Ela quer fazer parte do elenco do show. E foi isso que a gente entendeu dentro da construção de uma cultura de uma empresa contábil. E uma cultura não é a cultura que se constrói do dia para a noite, que você coloca no site ou que você coloca no mural. É uma cultura que você respira todos os dias, que você tem valores fortes na organização, que tem valores que são inegociáveis e que se perpetuam com o tempo. Uma cultura que faz sentido principalmente para o criador do negócio. Porque quando você cria uma cultura forte para você, as pessoas que têm mesmo a sinergia que você, elas se atraem. A cultura atrai os semelhantes ou repele os diferentes. Como repele os diferentes? Ou a pessoa sai, porque você está mudando a cultura, mudando o pensamento, mudando as pessoas do negócio, ou a pessoa ela vai pedir para sair ou você vai mandar ela embora. Não adianta, a cultura atrai os semelhantes ou repele os diferentes. Cultura, quando você escolhe um time para caminhar com você, ela não se baseia só em você selecionar as pessoas, mas você também demitir as pessoas. Porque a demissão é uma ferramenta de gestão e você precisa entender isso no processo de reconstrução da sua empresa, que foi o que aconteceu. De 2006 a 2016, foram longos 10 anos que a gente passou construindo e reconstruindo a nossa cultura. Tudo que as pessoas pensavam do nosso negócio, como que o nosso funcionário se portava, o que ele tinha que fazer para se desafiar mais, como que a gente ia buscar negócio. Então, nós implantamos cultura de pessoas, cultura de vendas, cultura de processos, cultura de utilização de ferramentas de mercado para que pudessem alavancar o nosso negócio, e demorou 10 anos. Eu sempre falo, cultura não é uma prova de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Ela precisa ser cultivada e respirada a todo momento. A gente implantou a cultura 2006 a 2016 para
trazer o protagonismo para a nossa empresa, no nosso segmento e para o nosso colaborador. Quando a gente vê pessoas que estão com a gente, trabalhando conosco, elas acreditam no nosso sonho, elas acreditam nos nossos objetivos, elas acreditam que com a gente elas podem chegar mais longe. Por quê? Porque o ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, você cria uma cultura de pertencimento com valores fortes, você vive aquilo e respira aquilo, a organização passa a remar para o mesmo lado. O que eu mais vejo no mercado são empresários que sabem a direção do negócio, sabem onde querem chegar, mas o time não sabe onde quer chegar. Tem muita gente navegando, procurando terra firme, mas não sabe o farol, não sabe a direção, não consegue olhar para uma direção. Isso é muito importante no processo de construção de cultura. O seu time precisa se sentir pertencente. Por exemplo, exemplos de cultura. Nós somos muito meritocráticos. Hoje, nós premiamos todos os meses os melhores de cada departamento. No final do ano, nós premiamos os melhores do ano, com viagens nacionais e internacionais com acompanhante. Não é só o prêmio, é o sentimento de você ter conquistado aquilo dentro do local que você trabalha. Então, nós premiamos carros. Há 2 anos, nós tivemos um cumprimento de uma meta bem agressiva. Nós premiamos 2 carros de 100 mil reais. E o prêmio não é sorteio, é meritocracia. Nós fazemos 5 festas por ano, visando integrar a galera. Então, isso é muito relevante. Nós tínhamos poucos funcionários. Eu não sei se todos me conhecem aqui, mas para quem não me conhece, sou Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou contador e advogado, tenho 3 mil clientes recorrentes, várias marcas conhecidas, Bradesco, Farmácia, Copenhagen, Óticas Diniz, Grupo Sorridentes, grandes estrelas e personalidades como Thiago Nigro, Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Boca Rosa, Renato Cariani, Pyong Lee, Ivan Moré. Tenho muitas pessoas também que são muito melhores do que eu, que tocam a empresa, que são 300, né, dentro do nosso exército aqui do Serac, são quase 300 pessoas, e para mim é um privilégio muito grande ter um time engajado. Quando você implanta uma cultura, todo mundo se engaja? Não. É utopia imaginar que todo mundo vai se engajar. Mas quanto maior for o engajamento das pessoas que estão com você, maior será seu resultado. Você precisa de pessoas que estão ali colocando combustível no seu sonho e você também está retroalimentando elas ali todos os dias. Então, nesse momento, nós formamos os nossos heróis. Aliás, dentro da nossa cultura, em formação de heróis, né? Porque esse é o nome aqui do nosso encontro, que eu achei fantástico. No Serac, nós temos os nossos heróis, que é a Liga do Serac. Quem é a Liga do Serac? São os líderes do Serac. Hoje, num universo de 300 pessoas, nós temos quase 50 líderes. Por quê? Porque nós dividimos para multiplicar. Nós sabemos que existem pessoas muito melhores do que a gente fazendo o negócio acontecer. Nós sabemos que essas pessoas têm superpoderes. Cada um tem o seu superpoder para fazer acontecer dentro da empresa. Então, nós utilizamos a metodologia ágil, ou seja, em regra, né, toda regra tem exceção, a maior parte dos nossos líderes, eles lidam com 6 a 10 pessoas no máximo por equipe. Então, nós temos os líderes para cuidar da organização, que são muito bons. Muitos me perguntam o seguinte, Johnny, mas, poxa, você não tem que saber de tudo? Você é o grande líder da organização. Um grande líder não é aquele que sabe todas as respostas, mas é aquele que sabe fazer as perguntas certas para as pessoas certas e alocar essas pessoas certas nos lugares certos. Então, essa é a função de um líder. Então, nesse momento, de 2006 a 2016, nós construímos cultura e nós crescemos, mas nós não tínhamos ainda 1.000 clientes. Hoje nós temos 3 mil recorrentes. Nós não tínhamos 1.000 clientes. Ficamos 10 anos fazendo uma faxina na casa, né? Trazendo pessoas melhores, contratando melhor, demitindo pessoas, implantando valores inegociáveis. Por exemplo, qual o valor inegociável hoje no Serac? Atendimento. Atendimento é o básico bem feito. O Serac não erra em atendimento? Não, não, pelo contrário, erra sim. Erra, mas erra pouco. E quando erra, a punição é muito maior do que se for um problema técnico, um problema de entendimento técnico, um problema de falta de observação de algum ponto que deveria ter sido preenchido de um jeito, foi preenchido do outro. Tem uma regra, uma punição quando isso acontece? Tem. Mas se ela é feita pela primeira vez, é muito mais branda se for um atendimento. Atendimento extraordinário é inegociável no Serac.
As pessoas são punidas pelo atendimento, porque no nosso mercado, não sei se vocês sabem, 65% dos motivos de cancelamento são por falha de atendimento. Então, isso é um princípio inegociável na nossa empresa. A gente tem outros diversos princípios, a gente tem outras diversas frases que as pessoas vão lendo, vão se sentindo pertencentes à organização. Nós temos roupa e loja de boné, camiseta, moletom com frase de impacto da empresa, e as pessoas se sentem parte da organização, porque elas usam e elas promovem a empresa fora da empresa. Então isso é fantástico. A gente tem animaizinhos de pelúcia, como se fossem mascotinhos com a cultura da empresa. E tudo às vezes pode parecer balela, ou pode parecer até subjetivo demais quando você está numa outra posição. Ah, não, mas poxa, o Johnny está com isso porque ele é grande. Tá, mas você não tem que esperar o momento perfeito para você começar. O simples fato de você começar já é um momento perfeito. E você não precisa comparar o seu bastidor com o palco de ninguém. Você só precisa começar. Quem se compara, para. Quem admira, mira. E falando em mirar, falando em visão, você tem que ter uma visão muito maior do que a sua condição. Muito maior. Você tem que ter uma visão e acreditar que o futuro você vai ter uma empresa grande com X clientes, mesmo que você não tenha condição no momento. E aí você tem que usar a condição que você tem no momento para fazer o melhor que você pode fazer. Que é isso que a gente sempre fez. Na minha última palestra no Missão Day, eu falei que eu sou um cara muito viajado, eu conheço quase 40 países no mundo, muitas vezes, nem todas viagens de executiva, classe executiva, nem sempre foi assim, mas tem cada vez se tornado uma realidade muito próxima para mim. Por quê? Porque eu sempre imaginei isso. E hoje, por exemplo, eu não tenho condição nenhuma de ter um jato próprio, mas eu sei que em 2028 eu vou ter pela projeção que a minha empresa cresce. Então a visão tem que ser muito maior que a sua condição. Tem que ser muito maior que essa condição. Você hoje pode achar que, poxa, eu não me imagino com uma empresa de 300 funcionários. Você tem que se imaginar. Eu não me imagino com um faturamento multimilionário. Você tem que imaginar. Você tem que imaginar. Porque muitas vezes você olha para a visão para perto e você vê escassez, você vê dificuldade, você vê muitas coisas que não te ajudam, pessoas que não te ajudam, mas a sua visão você tem que bloquear essa visão de perto e começar a ver para longe. E é isso que a gente fez. Então, falei para vocês que 2006 a empresa quase quebrou. Ela é de 1989, acho que eu esqueci de dar esse dado. A empresa é de 1989. 2006 ela quase quebrou. Meu pai preparou a gente. Eu percebi que o meu pai, ele sempre deixava a gente criar, ele sempre levava a gente para trabalhar, minha mãe sempre incentivava. E aí eu percebi que ele não estava formando herdeiros, ele estava formando sucessores. Por quê? Anota aí. O herdeiro é mimado, o sucessor ele é treinado. Herdeiro você mima, sucessor você treina. Você quer que seu filho assuma o seu lugar ou assuma o negócio da sua família, que a maior parte das empresas são familiares, treina ele, faz com que ele tenha outra visão. Não que ele tenha a visão de mercado que todo mundo tem. Ah, o contador é um mal necessário. Contador, ó, já ouvi isso, contador é um imposto que gera imposto. Pô, você tá de brincadeira, né? O imposto que gera imposto, sacanagem. Mas contador é um mal necessário. Você precisa fazer o jovem enxergar o futuro brilhante que a contabilidade tem. Aliás, a gente está falando de protagonismo, gente. Tem espaço para muito protagonista. Mercado está subindo muito o número de empresas e empresários. O empreendedorismo vem sendo incentivado. Subindo, mais de 20 milhões de empresas. Contador qualificado, consultivo, que gera valor para o seu cliente, que tem um ecossistema de soluções, que tem BPO financeiro, que tem ferramentas que tragam valor para o seu cliente, está diminuindo. E o jovem não quer fazer contabilidade. O jovem quer fazer marketing digital, quer trabalhar na internet, quer trabalhar com tecnologia, não quer fazer contabilidade. Então vai sobrar espaço para muitos protagonistas. Eu acredito muito nisso mesmo. Então, voltando, 2006 a 2016, cultura. 2016 a 2020, nós começamos a investir em ambientes de crescimento. O ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Não adianta você competir com um ambiente prejudicial, com um ambiente tóxico na sua empresa. Se você tolera um ambiente tóxico na sua empresa, tudo aquilo que você tolera é cultura na sua empresa. E pensando nisso, quando você quer se conectar com novos clientes, você quer vender mais, você quer gerar mais valor, você precisa estar no ambiente certo. Você precisa estar com pessoas que estão jogando um outro jogo, um outro nível. Sabe por quê? A maior parte dos escritórios de contabilidade
não faturam nem 100 mil reais por mês. Parece difícil faturar 100 mil reais por mês, até você conhecer pessoas que faturam 100 mil reais ou mais por dia. O ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Então, você quer evoluir 10 anos em 10 meses, muda o ambiente. A gente começou a investir muito disso com clareza. Em 2016 a gente investiu um pouquinho, mais um pouquinho em 2017. Chegou lá para 2018, 2019, a gente percebeu que o que a gente investia nesses ambientes, masterminds, cursos, eventos, palestras, traziam prospecções e clientes novos para a gente. Depois de 8 a 10 meses, o que a gente investia num ano, depois de 8 a 10 meses, isso voltava em receita bruta por mês. Olha que fantástico. Então, hoje, o Será que investe mais de R$ 1 milhão todo ano nesses tipos de ambiente. Ambiente de crescimento, sem pedir desconto, gerando valor para as pessoas, sendo interessante. Porque de 2016 a 2020, nós passamos a aplicar não esse networking balela que todo mundo fala aí, mas networking intencional. Networking que eu gosto de chamar de natural working. É o networking natural, intencional. A gente primeiro se torna interessado por alguém, depois interessante e nunca interesseiro. O networking é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Como você se torna interessante por uma outra pessoa? Sendo genuinamente interessado por ela, dando atenção para ela, gerando valor sem querer nada em troca. Porque quando você chega nesses ambientes, não adianta você sair, por exemplo, da formação de heróis, você sai da formação de heróis empolgado e começa a investir em ambientes se você não sabe como se portar, você não sabe o que fazer. Então você precisa saber se conectar. E quando você chega nesse ambiente, se esse ambiente é superior a você, eu tenho uma triste notícia para te dar. Eles não te aceitam. O ambiente não te aceita, porque eles são melhores que você. A não ser que você seja um especialista em algo. Especialista é você entender mais do que a média do ambiente entende. Você é a pessoa que entende mais sobre tributos, por exemplo, que a média entende? Beleza, você pode agregar valor. Segundo ponto, você agregar valor de forma genuína no ambiente. Agregar valor, sem querer nada em troca. Porque existe o gatilho mental da reciprocidade. Você ajuda uma pessoa, quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais você deixa as pessoas ricas, mais você enriquece também, mais você é ajudado. E o terceiro ponto, então, falei sobre você ser especialista, sobre você agregar valor. O terceiro ponto, você precisa ser uma pessoa simpática e empática. Simpática, sorriso, empática, colocando-se no lugar do outro. As pessoas não querem ficar próximas de pessoas que só reclamam, que não trazem soluções, que não falam sobre negócios, vida saudável, coisas boas na vida. Então, quando você faz isso, você se conecta com as pessoas. E aí você tem a oportunidade. O simples fato de você estar no ambiente certo, você tem a oportunidade. Isso aconteceu de 2016 a 2020. Aí crescemos muito. Crescemos, não tínhamos 1.000 clientes, crescemos para 2.000 clientes. Crescemos muito mesmo, mesmo. Saímos de menos de 50 colaboradores para mais de 200 colaboradores. E em 2020 veio a pandemia e eu entrei na rede social. Eu era totalmente low profile, 500 seguidores, entrei na rede social, falei, já sei, veio 2020, não estou na rede social, quero entrar na rede social. Pô, a rede social pode ser uma boa, né? Comecei a produzir conteúdo na internet. 500 seguidores, rede social fechada. E aí, conteúdo técnico, né? E aí, vocês acham que a galera gostou do meu conteúdo técnico na internet? Sim ou não? Gente, não gostou. Não gostou. Sabe por quê? Porque o conteúdo técnico ele não conecta. Conteúdo técnico, o Instagram é uma ferramenta de entretenimento. Nós estamos na era do infotenimento, informação mais entretenimento. Você precisa saber entregar conteúdo, entregar informação, mas ao mesmo tempo entreter a sua audiência com a sua vida, seu lifestyle, com a sua família, com o seu cachorrinho, com aqueles cursos que você faz, com aqueles clientes que você está, com as pessoas com as quais você anda. Isso ajuda muito a engajar. Só que não só isso, existem técnicas para você engajar. Então, eu tenho vergonha, por exemplo, do conteúdo que eu fazia no começo. Se você não tem vergonha do conteúdo que você fazia no começo, está no lugar errado. E, cara, assim, foi muito legal porque foi uma construção de autoridade. 2020 tinha poucos seguidores, 2021 bati os meus primeiros 10 mil, 2022 os meus primeiros 30 mil e 2023 mais de 100 mil seguidores, um dos contadores mais influentes do país. 40% dos meus leads da empresa vem pelo meu Instagram próprio. Os investimentos de marketing são 60% investindo em prospecção, em eventos, palestras, cursos com o nosso time e 40% pela rede social.
Por quê? Porque a influência é a nova moeda e a atenção é o novo petróleo. Se você não sabe influenciar, você precisa aprender. E influenciar é você influenciar positivamente as pessoas, gerando valor na vida delas. Então, ou você se torna a influência da sua vida e dos seus negócios, ou influenciado vai ser você. Não tem jeito. E pensa o seguinte, ninguém segue uma empresa de contabilidade. Ninguém passa e fala assim, nossa, que Instagram maravilhoso de contabilidade, vou seguir, porque, nossa, super atrativo. As pessoas seguem pessoas. Então, se você quer se destacar naquilo que você faz, você precisa se posicionar na internet. A internet é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de conexão. Muitas vezes você fala assim, mas eu tenho poucos seguidores. Mas não é o seguidor. A questão está na retenção da atenção do seu público. Esse é o jogo. Garanto que quem tem aí 500 seguidores hoje ou 1.000, esse número é muito mais engajado que os meus 100 mil. E os meus 100 mil são muito mais engajados que quem tem 1 milhão, em regra, tá? Toda regra tem exceção. Mas o que eu quero dizer é que você já tem uma base engajada e qualificada, que vai ver sua vida, que vai te questionar. Muita gente vai gostar, mas muitos também vão te criticar. Primeira coisa que você vai ouvir, e aí? Virou blogueirinho? Virou blogueirinha? Né? Você vai ser julgado. Mas entendam o seguinte, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. Então, ao invés da pessoa te incentivar, que você está entregando um conteúdo legal, ela te critica, porque ela não sabe fazer o que você está fazendo. Mas, se você fizer, eu te aconselho que você faça isso, faça com constância. Constância. A chave mestra da internet é a constância. Se você pegar, por exemplo, existem várias redes sociais. O meu forte é o Instagram. Mas existe YouTube, LinkedIn, Twitter, o próprio Threads, tem várias. Você tem que fazer com constância. Com constância. Não adianta. Se você tratar o Instagram como uma criança mimadinha brincando com ela, ela vai brincar com você. Você tem que tratar como trabalho. Fazer stories é trabalho, gravar live é trabalho, postar conteúdo é trabalho, ir em evento é trabalho, tudo isso é trabalho. E para isso você precisa ter tempo. Eu construí uma empresa que operacionalmente não depende de mim. Faz mais de 3, 4 anos que eu não faço nada da operação. E tem pessoas muito melhores do que eu fazendo a operação. Mas eu sei o meu papel, eu sei o meu superpoder como herói. Meu superpoder é comunicação, relacionamento, aparecer, dar visibilidade, ser protagonista e humanizar a marca Serac, que eu sou vice-presidente hoje. Então, esse é o meu superpoder. E tem pessoas dentro da organização com superpoderes tão bons ou melhores do que eu. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa virar essa chave para a gente crescer. A gente precisa gerar valor no nosso cliente. A gente precisa entregar mais do que o esperado. Mais do que esperado. Um ecossistema, ele é forte pelas múltiplas soluções que gravitam entre ele. Quando você tem mais soluções, tem BPO financeiro, soluções financeiras, certificado digital, registro de marcas e patentes, tem consultoria, o seu cliente se sente mais preso no seu negócio. Uma das coisas mais difíceis de trocar numa empresa é a contabilidade. A contabilidade está em segundo lugar, a primeira é sistema. Então, isso é muito bom, porque aumenta o LTV, o Lifetime Value, quanto que ele cliente fica com você na sua base, com recorrência. Então, você precisa entender isso e oferecer mais soluções. Conta Azul falou do BPO, o Luiz falou do BPO financeiro, a importância do BPO financeiro, não só sabendo como agregar valor, mas sabendo como vender também. Você precisa desenvolver habilidades das pessoas mais bem-sucedidas, vendas, comunicação, relacionamento, mas para isso você precisa ter tempo. Para isso, você precisa trazer pessoas melhores do que você. E falando em heróis e vilões também, nós temos muitos vilões na nossa vida. Muitos vilões que bloqueiam as nossas ações, nossas crenças limitantes, as pessoas que a gente convive que não apoiam a gente, o mercado que fala que é difícil, então a gente aceita isso e a gente não faz isso acontecer. Então, existem muitos vilões, mas resta a você ser o herói, ser o protagonista da sua vida, potencializando a sua habilidade, a sua maior habilidade com outras pessoas. Eu sempre falo que existe um trinômio muito interessante, que são conhecimento certo é o único ativo que você não perde, pessoas certas são aquelas pessoas que são conselheiros, mentores, são pessoas da sua equipe que estão caminhando ao seu lado e estão querendo crescer. Não são as pessoas certas que falam aquilo que você quer ouvir, mas falam aquilo que você precisa ouvir, que estão com você ali no jogo, que estão jogando o jogo. Porque o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. É óbvio. Acordou mais cedo, treinou, cuidou da sua saúde, vai jogar um jogo diferente. Estudou, vai jogar um jogo diferente.
Se dedicou mais, vai jogar um jogo diferente. Está se modelando em empresa de sucesso, vai jogar um jogo diferente. Então, vai jogar um jogo diferente. Seja o protagonista. Então, conhecimento, pessoas e ambiente. Com isso, você vai cada vez mais formar a sua liga de heróis. E é por isso que eu falo, invista muito bem o seu tempo nessa vida. Coloca combustível no seu jato agora. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Não deixar a sua vida passando e outras pessoas assumindo o controle da sua vida. O seu futuro, ele não muda futuro. Seu futuro muda hoje, seu futuro muda aqui, seu futuro muda agora. Gente, muito obrigado. Tamo junto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Johnny, que incrível, hein? Deu uma energia aqui para todo mundo. Tenho certeza que a gente sai revigorado depois de ouvir tudo isso. E é um conteúdo para a vida, né? Não só para o escritório contábil, mas é para a vida. Dá para aplicar isso em todos, em todas as etapas da vida, de fato. Pelo que eu vi aqui no chat, eu acho que não teve nenhuma pergunta direcionada a ti. Acho que não. eu queria falar o seguinte, Karine. Eu estou à disposição sempre pelo Instagram, estou sempre tirando dúvidas. Hoje o Serac é uma empresa que ela tem, como eu falei, 3 mil clientes recorrentes, várias personalidades. A gente vive e respira a contabilidade. Hoje nós somos a maior empresa de educação nós somos a maior empresa de educação de contabilidade com resultados reais vividos na prática, ou seja, maior faturamento, maior número de clientes. E a gente ensina o contador a ser o protagonista. Nós temos eventos e programas de educação destinados para o contador, como Missão Contador, que vai ser no ano que vem, um evento imersivo que você se transforma. Nós temos nosso programa de acompanhamento, consultoria, que a gente transforma o contador para que ele se torne um protagonista, vendendo melhor, trabalhando em gestão de pessoas, cultura. Nossos alunos têm resultados impressionantes, impressionantes mesmo. Eu lancei esse produto de consultoria em maio e já estou com mais de 100 escritórios que a gente que a gente assessora. Então, o nosso impacto realmente não é só na vida do empresário, mas também na vida do contador, porque a gente não acredita que o mercado contábil ele é um pódio, o primeiro, segundo, terceiro lugar, ele é um palco para que todos possam viver o melhor que a vida tem para oferecer. O meu Instagram, eu vou até colocar aqui, que eu não sei, a galera está me chamando de Jonathan por conta do ID aqui, mas o meu Instagram é Johnny Martins. Espera aí, tem uma galera aqui que mandou umas perguntas no chat. Ó, gostaria de saber, por ter passado por todas as áreas, como chegou a perceber em qual área deveria atuar. Roberta, eu percebi que o meu dom era muito mais sobre comunicação, sobre relacionamento. Eu sempre gostei disso. Eu sempre gostei de me relacionar com as pessoas. Mas eu fui me encontrar só como um cara estratégico dentro da empresa depois dos meus 30 anos. Demorei muito tempo. Antes eu era totalmente operacional. Então hoje a minha área é comunicação, é vendas, é relacionamento. Isso eu sei fazer muito bem, enquanto outras pessoas na operação fazem muito melhor. Fernando pergunta: vale mais a pena eu focar na minha conta social do que na do escritório? Então, Fernando, sim, tem a conta do escritório para fins institucionais. Poste coisas do escritório, poste legislação, poste conteúdo institucional, que ela vai crescer tranquilamente de forma orgânica, tranquilamente. Mas a sua conexão com o seu cliente e com o público, que é um ser humano, que é o nosso maior poder que a gente é ser humano, quer conectar com outra pessoa, isso faça pelo seu Instagram pessoal. Douglas, como você faz a gestão de todos os clientes no seu escritório? Douglas, nós temos squads e equipes diferenciadas, desde um serviço mais simples para um PJ até um serviço premium para uma grande multinacional. Equipes diferenciadas com líderes diferenciados, com salários diferenciados e remuneração estratégica diferenciada. Cada um de acordo com a sua especialidade. Nós atuamos em várias especialidades e a gente controla isso com sistemas, processos, né? Processo é o que faz você replicar, e com as pessoas. Sistemas, hoje eu utilizo a Domínio, utilizo o Gesta, utilizo o Conta Azul, utilizo um sistema financeiro interno próprio, que nós desenvolvemos. A gente também tem um viés de desenvolvimento e inovação aqui com desenvolvedores próprios. Então, basicamente é isso. Alexandre, quais as tendências tecnológicas que você enxerga que estão surgindo no nosso mercado contábil? Alexandre, tem muita. A tecnologia sempre se fez presente, principalmente nesses últimos anos que eu tenho estado mais por dentro, mas o que a gente tem que buscar é a solução tecnológica que seja mais aderente para
o nosso mercado. Então, existem diversas soluções. A inteligência artificial tem vindo com muita força. Eu tenho implementado a inteligência artificial para controle de algumas obrigações nossas aqui. A gente trabalha para cartórios também. Cartório tem uma obrigação chamada DOI, Declaração sobre Operações Imobiliárias, que lê as escrituras e as matrículas e entrega essa informação para a Receita Federal. Isso a gente faz aqui, trabalhando com inteligência artificial. Mas a tecnologia tem que sempre estar atrelada ao mercado contábil. E ela nunca vai substituir o contador. As pessoas têm falado, a contabilidade vai acabar? Eu falo, vai, mas vai acabar para o contador automatizado, para o contador que não gera valor, que não tem diferencial. Se você tem medo do robô, da inteligência artificial, do robô, é só você não se comportar como um robô. Não entrega o que um robô entregaria, você precisa fazer diferente. Então, assim, tecnologia sempre está atrelada, eu enxergo a médio prazo, nem a longo prazo, a inteligência artificial ajudando na entrega e na análise de algumas questões. A tecnologia faz uma boa parte, mas não faz tudo, e a gente sempre precisa estar mais próxima delas. Por exemplo, eu tenho um sistema aqui que eu converto lançamentos contábeis, tem vários no mercado também, planilhas e Excel em lançamentos contábeis direto no sistema. Então, você precisa sempre estar antenado nisso. Nilza, já te sigo, Instagram já coloquei aqui. Obrigado, Denise também colocou. Quem tiver interesse em conhecer também mais sobre Missão Contador, nossa imersão, ou o meu programa de acompanhamento, que custa menos que um funcionário de vocês aí por mês, pode mandar lá para a palavra programa ou missão. Daiane, como você conquistou seu primeiro cliente fora digital? Daiane, foi frequentando ambientes, tá? Frequentando ambientes certos. A minha irmã, que é outra vice-presidente, que é contadora e formada em marketing, ela estava no ambiente certo, conheceu uma pessoa que era muito... Já era uma pessoa conhecida, mas não era tão forte, e essa pessoa explodiu e a gente acabou utilizando a prova social dela para crescer também. Quando eu falo prova social, a Daiane me deu até uma deixa muito legal. Eu fui intitulado como contador das estrelas, mas não importa se é do meio artístico, se é do meio digital, todo mundo tem a sua estrela. Você precisa encontrar a sua estrela. E quem é essa estrela? É a pessoa que na sua região, no seu segmento, no seu ambiente é conhecida, tem prova social. E você precisa ter ela como sua cliente. Porque você não vai pedir para ela te indicar para outros clientes. É possível fazer isso? A gente trabalha aqui vendas proativas, vendas por indicação proativa. Mas você vai usar a autoridade dela para chegar num outro cliente e falar que essa pessoa, que é a sua estrela, ela é sua cliente. Então, encontre a sua estrela. Agora, a última perguntinha aqui da Luane. Qual dica você dá para quem estrutura os serviços contábeis através de planos? Como se diferenciar e vender mais? Luane, bem interessante. Eu acho legal estruturar a partir de planos, tá? Eu acho bem interessante. Aqui a gente não tem planos, mas como se fosse por conta do tipo de cada cliente, cada segmento. Mas qual que é a dica que eu te dou? Quando você vai vender para algum cliente, tome cuidado. Tome cuidado. Paulo, Roberto, eu sou contador, tenho CRC e tenho OAB, tá? Eu tenho dois MBAs, FGV e USP, e tenho uma pós-graduação na Damasco, Direito e Processo de Trabalho, e tenho dois MBAs, FGV e USP, Gestão Tributária e gestão Empresarial. Luane, o seguinte, que é a última pergunta que eu vou responder, né? Quando você faz planos, né? Planos diferenciados, eu acho que é muito importante você ter, mas tome cuidado para você não querer oferecer de primeira um plano muito caro, a não ser que seu cliente já queira isso. Por que eu estou te dizendo isso? A percepção de valor da maior parte dos meus clientes, e eu imagino do escritório de contabilidade, é a confiança com o tempo. Ele só vai te dar mais confiança e você vai deixar ele agregar mais valor na jornada dele depois de um tempo que você está prestando serviço para ele. Então, você pode ter planos diferenciados? Sim, pode, mas comece sempre com mais barato. Lógico, mais barato que se adequar à realidade do cliente. Não estou falando para você precificar mais barato do que a realidade dele. Plano mais barato. E depois você vai fazendo um upsell. Você vai aumentando o preço do seu serviço. Depois, eu vou até te fazer uma analogia aqui internamente. Teve uma festa de final de ano que a gente dá sempre alguma coisa, né? E isso faz uns 10 anos. A empresa não era tão grande, era menor. E chegou no final do ano, a gente queria dar um panetone. Um panetone. Panetone e um vinho, para todos os nossos colaboradores. Só que chegou na hora de dar o vinho, eu e meu pai, a gente falou, vamos dar um vinho chileno, tinto, seco.
Chegou a gerente financeira e falou, não gosto de vinho tinto não, gosto daquele vinho doce, aquele sangue de boi, aquele pérgola, aquele vinho mais barato. Aí eu e meu pai falou, não é possível, eu não vou dar isso para os funcionários, não, nem a pau. Não, pô, é um insulto isso. Aí ela falou assim, quer ver? Então, passa uma pesquisa. Passamos uma pesquisa, mais de 90% das pessoas queriam vinho doce e ficaram felizes. Gastamos menos e agradamos mais o nosso público. Onde eu quero chegar? Quando você faz vários planos, tem aquele plano que você acha um máximo, mas às vezes é o máximo para você ou para o seu cliente que ainda não conhece. Muitas vezes o que é bom para a gente não é bom para o outro. Então, isso você precisa demonstrar valor ao longo do tempo. Faça plano sim, de acordo com cada cliente, cada segmento, mas comece para o que tenha preço menor. E depois você vai agregando valor, a não ser, exceto se o seu cliente, no mesmo momento, falar: mas eu queria um BPO financeiro, mas eu queria uma análise com uma reunião mensal. Aí você coloca o preço em cima, porque o valor ele já entendeu, ele não precisa adquirir consciência para isso. Beleza, gente? Gente, eu sigo à disposição no Instagram, no meu direct. Missão, manda lá, programa para vocês conhecerem. Aliás, por vocês estarem aqui no Conta Azul, o Luiz é parceiraço, sempre está em contato lá com a gente. Obrigado, Luiz, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Carinho. Obrigado a todos pelo tempo de vocês, que eu sei que nosso tempo é nosso maior ativo. Eu estou à disposição. Fala, Maurício, tamo junto, irmão. Eu estou à disposição de vocês. O nosso tempo é muito escasso, mas estou à disposição. E, aliás, quem quiser também entender um pouco mais sobre esse programa e ter um diagnóstico da sua empresa com uma consultoria gratuita, me manda lá para a palavra programa, que eu vou, com certeza, ajudar vocês, tá bom? Tamo junto, ó, e chama. Chama meu bordão, né? Quem não conhece, chama positividade, chama bons negócios, chama sermos os protagonistas da contabilidade, que é a profissão do futuro. Tamo junto, gente.